O que me fez virar um programador? Isso é muito louco, o destino, assim, né? Um pouco. Eu nunca me pensei assim, vou ser um programador. Não, pelo contrário, eu fiz um técnico em informática. Por que técnico em informática? Porque eu gostava de computadores, gostava, mas não foi por isso. Eu fiz um técnico em informática porque o colégio que eu estudei a minha vida inteira, que era na frente da minha casa, era só atravessar a rua, só tinha técnico em informática. O segundo grau lá era técnico em informática, não tinha outra opção, era isso. E eu não queria mudar de colégio porque era muito cômodo, né? Era só atravessar a rua, eu acordava ali 10 minutos antes de começar a aula, chegava na hora. Então, isso foi o que me fez ter o primeiro contato com programação. E eu odiei. Odiei. Minto, eu gostei no início, porque eu era bom naquilo, para aquele meio ali, eu era bom naquilo. Isso me fez começar a gostar. Só que ao mesmo tempo, a gente aprendeu lá Basic, DBase. Foi legal ter um primeiro contato, mas limitava muito ao que dava para fazer. A gente não aprendeu muita coisa e também acho que por conta da época, as linguagens elas não estavam tão evoluídas assim, então tudo para criar era muito mais complexo e a gente não tinha tanto acesso à informação como hoje, com a internet, etc. Então com o conteúdo que eu aprendia nas aulas, não dava pra gente criar coisas muito complexas ou muito interessantes. Eu não aprendi a fazer uma janela no Windows. Naquela época era o Windows... Não vou falar, porque senão vou dar minha idade aqui. Mas naquela época era um Windows muito antigo mesmo. E a gente não conseguia, a gente não aprendeu a fazer coisas para Windows, por exemplo. Então aprendi Basic ali, a gente mexia no DOS. Quem não sabe o que é DOS... Já entreguei então minha idade, mas a gente não conseguiu aprender, não conseguiu passar de um certo nível de complexidade. E isso me desanimou muito a ponto de entender que se eu fosse fazer uma faculdade e eu ia fazer, eu não ia fazer nada relacionado à programação. Nada. Isso era a minha única certeza. Eu cheguei a tentar alguns vestibulares para umas outras profissões que não importa. E até que eu fiz o vestibular para engenharia elétrica. E lá na UERJ, que foi onde eu fiz engenharia elétrica, você entrava para engenharia elétrica, e eu fiz engenharia porque eu gostava de matemática, eu era bom em matemática nessa época, e depois que você entrava que você escolhia sua ênfase. E tinha as opções de sistemas de potência, telecom, eletrônica e sistemas de computação, que foi a que eu acabei escolhendo. Mas durante muito tempo eu tinha certeza que eu ia fazer eletrônica, porque eu não queria programação em si, eu não queria computação. Isso só mudou porque quando a gente fez o primeiro período lá na UERJ, a gente tem acesso a uma matéria que é IPD, Introdução ao Processamento de Dados, que é Pascal, né? E eu vi ali que a galera que entrou comigo, que era uma galera que tinha também passado num vestibular, então ela tinha ali estudado, né, e tal, eles não iam muito bem nessa matéria. E eu me destaquei ali novamente. E aí eu pensei, eu me destacava nisso no colégio. Eu me destaquei aqui nessa matéria, talvez eu não devesse deixar isso de lado, não. Talvez eu devesse aproveitar essa oportunidade aí e me esforçar um pouquinho mais nesse caminho aí. Então aí depois eu resolvi escolher então a ênfase de sistemas de computação e isso me levou ao meu primeiro estágio como ABAP e depois o resto é história, né? Eu criei minha empresa, aplicativos, canal no YouTube, tô aqui hoje. Mas eu não sei se essa minha história de fato ela consegue trazer alguma coisa para os dias de hoje, porque os dias mudaram muito, né? Se naquela época a gente precisava muito disso, né? Do acaso, trabalhar para a gente poder ter o contato com aquilo, para entender se aquilo é o que a gente quer ou não, e tudo isso dava muito trabalho. Por exemplo, eu tive que me matricular num colégio que tinha um ensino técnico em informática, então ali foi uma escolha que eu fiz sem ter a mínima ideia se eu ia gostar daquilo ou não. No final, não gostei daquilo, e aquilo até estragou um pouco a programação para mim. Aí eu fui para a faculdade, que por acaso a gente teve ali
uma introdução ao processamento de dados. Então você vê que o acaso ele faz muito parte dessa minha história, e se fosse hoje, não precisaria ser assim, né? Porque hoje a gente tem os canais do YouTube, a gente tem um monte de conteúdo, tem cursos online, etc., que você pode facilmente experimentar. E você pode experimentar e, eu fiz aqui e eu não gostei, mas eu não gostei porque eu não gostei do jeito que esse cara aqui ensina. E aí deixa eu tentar outro cara aqui. E aí esse aqui ensina melhor, olha, já gostei. Já me falou uma parada aqui que eu entendi melhor e eu curti. Então hoje a gente tem muito mais possibilidade do que na época que eu comecei. O mundo mudou muito e o mundo muda muito, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica aqui cara, experimenta, aproveita as ferramentas que a gente tem hoje, que te permitem aprender, treinar a programação de qualquer lugar do mundo, só tendo um computador e uma internet, e tenta por um tempo, né? E aí pode ser que você não goste, depois goste. Se você sentiu em algum momento, como eu lá no meu técnico senti que eu gostava e depois passei a não gostar, pode ser que ainda tenha esperança aí para você gostar. Então, insiste um pouquinho ali, tenta variar um pouco, vai para uma outra linguagem, para um outro professor, arruma um tutor, né, que hoje a gente também consegue fazer isso de forma online, e porque pode ser que seja para você. Então, se você identificou que você tem alguma aptidão, que você tem algum gosto por isso, essa é a área do momento, né, e do futuro, claro, porque tudo vai cada vez mais depender de software e de programadores.